Será que a fé tem algo a dizer no meio do debate público, sabe, fora da igreja? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar na teologia pública, um campo fascinante que bota a fé para dialogar com os desafios mais urgentes do nosso tempo. Pensa aí, direitos humanos, crise ecológica, como é que essa conversa rola? É o que a gente vai descobrir. Olha, com tanta crise pipocando por aí, uma pergunta fica no ar, né? O lugar da religião é só dentro de quatro paredes? Ou ela pode, e talvez até deva, participar da conversa lá fora, na praça pública? Essa é a grande questão que vai guiar nosso papo. Então, para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ser este aqui. Vamos olhar para a fé no espaço público, sua relação com os direitos humanos e a crise ecológica, a questão da liberdade religiosa para todo mundo e, para fechar, a responsabilidade de quem é teólogo hoje. Bora lá? Certo. Então vamos começar pelo começo. O que raios é teologia pública? Imagina o seguinte: não é a fé subindo num pedestal e gritando o que acha para a sociedade lá de cima. Nada disso. Pensa mais como a fé puxando uma cadeira para conversar com a sociedade. A ideia é contribuir, somar de um jeito ético e construtivo. A palavra mágica aqui é diálogo. O objetivo de verdade não é chegar impondo uma visão religiosa. É mais um trabalho de tradução, sabe? Pegar aqueles valores importantes da fé e apresentar de um jeito que todo mundo consiga entender, mesmo quem não tem a mesma crença. É sobre como participar do jogo democrático de um jeito responsável. É uma arte, né? Achar esse equilíbrio entre o que se acredita e o respeito por um mundo que é super diverso. Ok, agora vamos ver isso na prática, numa área que é fundamental, direitos humanos. E é aqui que a teologia pública mostra uma conexão, olha, muito profunda entre o que diz a lei e o que diz a teologia sobre por que a vida humana tem tanto valor. Olha que interessante isso aqui. A gente tem basicamente duas línguas diferentes falando a mesma coisa. De um lado, o direito fala em dignidade humana, ou seja, é um valor que já existe na pessoa, o Estado não dá, ele só tem que reconhecer. Do outro lado, a teologia usa o termo imago Dei, a ideia de que cada um de nós carrega a imagem de Deus. No fim das contas, são dois caminhos que chegam no mesmo lugar, a convicção de que a vida humana é inviolável. E essa citação do Gnana Patrick amarra tudo de um jeito perfeito. Quando a gente olha por essa lente, a luta pelos direitos humanos deixa de ser só uma briga política, sabe? Ela vira um jeito de reconhecer o sagrado que existe em cada ser humano. Isso dá uma outra dimensão, uma profundidade enorme para essa luta. Bom, agora a gente entra num terreno polêmico. Vamos falar da crise ambiental. Porque, olha, existe uma acusação bem pesada na mesa, de que a tradição cristã teria meio que dado um cheque em branco para a exploração da natureza ao longo da história. Vamos entender de onde vem essa acusação e qual é a resposta que a teologia dá para ela. Essa acusação se baseia basicamente em 4 pontos. O primeiro é aquela ideia de dominar a terra lá do Gênesis, que muita gente interpretou como pode usar e abusar. O segundo é um certo desprezo pelo mundo material, como se só a alma importasse. Terceiro, a natureza foi desencantada, virou só um monte de recurso. E por último, aquela ideia de que o mundo vai acabar e a salvação tem outro lugar, então para que cuidar do que está aqui agora, né? Essa é a lógica da acusação. Só que a teologia pública responde ponto por ponto. Ela diz, peraí, primeiro, dominar não é destruir, é cuidar. É mais como ser um bom jardineiro, sabe? Segundo, a fé cristã valoriza sim o mundo material, a criação. E por último, a esperança não é de fuga, mas de renovação de tudo isso aqui. Ou seja, virando o jogo, a fé pode ser na verdade um combustível poderosíssimo para o cuidado com o nosso planeta. Mudando de assunto, mais ainda conectado, vamos falar de liberdade religiosa. E aqui tem uma virada de chave importante. Para a teologia pública, defender essa liberdade não é só uma questão de lei ou de política. É algo que brota do coração da própria fé. E a lógica é muito simples, mas muito poderosa. Fé de verdade só existe se for livre. Pensa bem, se alguém é forçado a acreditar em algo, isso não é fé, é outra coisa. Coerção e fé não combinam, são como água e óleo. Esse é o argumento teológico central para defender a liberdade. E a consequência disso é muito forte. Porque se uma pessoa de fé quer ter liberdade para praticar suas crenças, ela precisa, por uma questão de coerência, defender essa mesmíssima liberdade para todo mundo. Isso inclui quem tem outra fé e até quem não tem fé nenhuma. Não é uma jogada política, entende? É um princípio que nasce da própria teologia. E para fechar o nosso raciocínio, tudo isso que a gente conversou muda completamente o nosso jeito de enxergar o papel de quem faz teologia.
Essa pessoa não é só alguém que fala para dentro da sua própria comunidade. Ela se torna um intelectual público, um agente social com responsabilidades para com a sociedade inteira. E essa missão se desdobra em 4 tarefas bem claras. A primeira, saber ler a própria tradição religiosa de um jeito crítico, conectado com os desafios de hoje. A segunda, não ter medo de entrar no debate público. A terceira, ter a coragem de ser uma voz que denuncia as injustiças. E a quarta, não ficar só na teoria, mas inspirar ações concretas que promovam a justiça e o bem comum. É um trabalho que, olha, exige cabeça e coração. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se o papel da fé não é o de se impor, mas o de servir, então, qual é a sua responsabilidade final no mundo tão plural como o nosso? Bom, a teologia pública nos dá um caminho. É um caminho de compromisso. Compromisso com o diálogo, com a defesa incansável da dignidade de cada pessoa e com o cuidado da nossa casa comum, o planeta.